sobre TEA, gente? Vamos? Eu separei aqui algumas coisas. Até saiu esse ano ou ano passado? Agora eu não sei. O DSM-5, né? Que foi uma nova classificação do diagnóstico do espectro, do transtorno do espectro autista. Então, antes, a gente sempre falava do tripé, né? Qual que era o tripé do autismo? Para a pessoa ser classificada como autista, era ter um problema social, né? Uma dificuldade social, uma dificuldade na comunicação e algum tipo de estereotipia ou interesse restrito. Aí mudou agora, com esse novo DSM-5, eles só colocaram 2. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas se você digitar no Google DSM-5 autismo português, alguma coisa assim, vai aparecer para vocês. É o dicionário, né, que dá a classificação das doenças, enfim, dos transtornos que envolvem essa parte psiquiátrica, né? Enfim, agora são 2 só. E eu vou ler para vocês aqui na íntegra, né? Então, qual que é o critério que preencher? Porque muita gente chega para mim e fala assim, olha, meu filho tem 2 anos e 5 meses, completou ontem, ele fala 7 palavras, ele olha no meu olho, mas não muito, ele brinca com carrinho de enfileirar, mas ele também brinca de outras coisas. Ele pode ter autismo? O que eu posso dizer? Qualquer um pode ter, ou sim ou não, pode ter, mas eu não tenho como fazer esse diagnóstico baseado no relato, né? Então, o diagnóstico do autismo, ele é um diagnóstico clínico, ou seja, não existe um exame que você faça, seja genético, seja neurológico, que vai dizer essa criança é ou não é autista. É um diagnóstico clínico, então ele vai da observação e do médico, do terapeuta, enfim. E muitas vezes ele é um diagnóstico multidisciplinar, várias pessoas dando relatório para poder chegar nessa conclusão e fechar esse diagnóstico, né? Mas vou ler para vocês, então. Deve preencher os critérios 1, 2 e 3. Então, vou falar. O 2, na verdade, ele é um apêndice do 1. Então, na verdade, são 2 critérios, mas ele fala 3 porque é 1, 2 juntos e o 3, né? Então, déficits clinicamente significativos e persistentes. Então, aí já começa a subjetividade, né? O que é significativamente... clinicamente significativo e persistente, né? Então, déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e nas interações sociais, manifestadas de todas as seguintes formas. Aí são as formas que ele dá. Déficits expressivos na comunicação não verbal e verbal utilizados para interação social. Então, ele tem que ter um déficit na comunicação utilizada para interação social. Então, a criança pode até saber falar, ela pode até entender linguagem, saber estruturar uma frase, mas se ela não sabe se comunicar, e essa diferença entre fala, linguagem e comunicação, eu tracei para vocês na live da semana passada, né? Se ela não sabe se comunicar, se ela tem esse déficit significativo e persistente para se comunicar, é um sinal, tá? Outro que é dessa perninha do 1, né? Incapacidade para desenvolver e manter relacionamentos de amizade apropriados para o estágio de desenvolvimento. Então, essa é uma outra característica que tem a ver com essa questão da comunicação social. Aí, o segundo, ele fala assim, padrões, né, que ainda se manteve, né? Então, tem que ter um déficit na comunicação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, manifestado por pelo menos 2 das seguintes maneiras abaixo. Então, comportamentos motores ou verbais estereotipados. O que são comportamentos motores estereotipados? Então, é a criança que é a pessoa que fica balançando, o flapping, andar na ponta do pé, enfim, tem vários. O que é verbal? Ela pode ser considerada a ecolalia ou até o humming. O humming é quando fica e você não entende o que a pessoa tá falando e ela fica falando. Ou comportamentos sensoriais incomuns. Questões sensoriais incomuns. Então, excessiva adesão / aderência a rotinas, padrões ritualizados de comportamento, interesses restritos, fixos e intensos. Os sintomas devem estar presentes no início da infância, mas podem não se manifestar completamente até que as demandas sociais excedam o limite de suas capacidades. Então, o que esse último quer dizer? Tem que estar presente na infância,
Se a criança não teve isso na infância e só teve depois, com 18 anos, depois dos 12, já não tem como você enquadrar, né? E eles têm que estar, eles podem não aparecer até que a demanda supere as capacidades do sujeito. Então, às vezes, a gente não percebe quando a criança é pequenininha, percebe só quando coloca na escola. Às vezes, a gente não percebe logo nas primeiras séries da escola, ali no berçário, na creche, né? Só quando ela entra nas outras séries que ela tem que aprender, se relacionar melhor com as pessoas e ela tem essa dificuldade. Então, essas são algumas das características. Só para falar um pouquinho mais sobre esses interesses restritos, né? Então, geralmente são pessoas que têm hiperfoco, elas gostam de fazer sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, enfileirar carrinho, ficar girando coisas, né? Ou montando quebra-cabeças, enfim, esse tipo de coisa. E as estereotipias, como eu falei, tem o flapping, o humming, que é quando fica fazendo assim com a mão, tem criança que fica fazendo assim com a orelha, tem criança que fica fazendo fica fazendo barulhos com a garganta, enfim, são algumas coisas que aparecem. Existe crianças que você percebe muito cedo, e aí os primeiros sinais que você percebe, geralmente, vão ser sensoriais. Então, uma criança que tem restrição alimentar, que recusa, que tem dificuldade com texturas ou que se assusta muito com barulho, questões sensoriais aparecem geralmente primeiro. E elas são antes até mesmo, muitas vezes, das próprias estereotipias e dos interesses restritos. Não é raro as estereotipias e os interesses restritos começarem a aparecer mais a partir dos 2 anos, que é quando a criança começa a passar pelas podas neurais e aí dá uma bagunçada nisso daí. Não é raro, o que é muito comum, né? Essa dificuldade na comunicação social também geralmente está desde o início. Mas não é comum serem crianças que vinham aprendendo palavrinhas, aprenderam com 1 aninho, falava mamãe e papai, chega 1 ano e meio, não aprendeu mais nada, chega 2 anos, nem mais mamãe e papai ela fala. Ela para de fazer uma coisa que ela fazia, né? Então, essa é uma coisa comum também. Então, Alexa Figueiredo perguntou se o transtorno global do desenvolvimento está dentro do espectro. Enquanto a gente espera a Sheila, deixa eu só comentar, né? Não é raro, antes da pessoa conseguir fechar e dizer TEA, ela percebe que tem um transtorno e que ele invade várias áreas do desenvolvimento, ou seja, ele não é exclusivo um transtorno de linguagem, ele não é exclusivo um transtorno de comportamento, ele não é exclusivo um transtorno... Então, enfim, ele invade várias áreas do desenvolvimento e causa esse atraso. Então, não é raro eles darem um pré-diagnóstico para já iniciar o tratamento de transtorno do global do desenvolvimento e depois, se eles conseguirem fechar o diagnóstico mais para frente, eles fecham como TEA, se for TEA, porque não necessariamente né? Então, essa é a resposta para a pergunta. Eu não sei se eu fui clara, se não, vocês podem me chamar aqui, tá? Deixa eu ver quem mais quer entrar. Dia das Mães, vamos ver. Não, dia só fez wave. Quem quer entrar aqui ao vivo comigo para fazer uma pergunta? A gente tem tanta coisa para falar sobre o autismo. Vamos falar sobre o tratamento? Vamos falar sobre qual que é a recomendação? A recomendação atual é que, diante da suspeita, a criança já seja tratada, já receba o tratamento como se fosse autismo. Por quê? Porque a gente sabe da importância da intervenção precoce. Então, eles não querem perder tempo, porque assim, quando o médico dá um diagnóstico, aquilo ali não é só uma informação para você, aquilo ali é uma questão legal também, ele tem responsabilidade naquilo. Então, às vezes, o médico não está se sentindo confortável em fechar o diagnóstico ainda, porque não estão todos os sinais claros, ele quer observar como que a criança vai reagir à terapia, afinal de contas, existe toda a neuroplasticidade, muitas vezes ele tem dúvidas quanto se a rotina dessa criança foi estimuladora o suficiente, enfim. Então, ele não quer fechar, porque ele não quer se comprometer juridicamente ali, né, legalmente, assinar embaixo dizendo que tem. Mas a gente não pode perder esse tempo, né? Essa criança precisa de intervenção. Então, às vezes, a recomendação é essa, que diante da suspeita, a criança já receba o tratamento como se fosse o autismo, tá?
Você já viu casos de diagnóstico de autismo depois serem desfeitos? Eu já vi casos de médicos que falaram que era, e aí a mãe foi atrás de segunda opinião, e outras pessoas disseram que não era, e essa pessoa, eu ainda não tenho veredito. Ela ainda tá acontecendo, mas assim, a mãe não acredita que seja, mas um médico disse que era, enfim. Existe casos de buscar segunda opinião, porque, gente, como é um diagnóstico clínico, ele não é aquela coisa assim, tipo, sim ou não, né? Não tá escrito ali, ou não é. Você tem que concluir isso com base numa porção de informações. E aí tá passível de interpretação. O que é significativo para você pode não ser significativo para outro neurologista. Enfim, então, erros acontecem, tá? Mas mais comum eu já vi, muito mais comum é o médico dizer que não é nada, que é só um atraso, que é uma criança mimada, e mais pra frente conseguirem perceber que não, era mesmo autismo, porque alguns sinais demoram para aparecer, né? O autista, ele tem um receptivo bom? Depende, Vanessa. Você viu a classificação? Né? Dependendo, sim, ele pode ter um receptivo bom, ele pode entender o que você está falando, ele não vai, socialmente, ele não vai responder a linguagem tão bem, mesmo que ele entenda, ele não vai responder tão bem, nesse uso da comunicação social não vai ser tão bom. Então, assim, ele pode estar entendendo, mas ele talvez não vai conseguir responder tão bem. Mas tem toda aquela questão da demanda, né? Sobre o tratamento, em geral, eu vou conversar uma coisa com vocês que é meio polêmica, posso? Eu não sou muito fã de polêmicas, mas hoje eu tô inspirada. O tratamento do autismo, né? Muito se fala hoje em dia em terapia comportamental. E aí nós temos o ABA, o modelo ABA de intervenção Denver, né? Que são... E aí as pessoas que aplicam o ABA e o Denver, que vocês já devem estar cansados de ouvir, elas enchem a boca para dizer que, porque esse método ele é cientificamente comprovado, num estudo duplo cego, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tá certo, concordo. O que acontece é que, assim, dentro da psicologia do desenvolvimento infantil, existem diversas correntes, né? Até pouco tempo atrás, até 10 anos atrás, o comportamentalismo, o behaviorismo de Skinner, ele era muito relegado, assim, as pessoas, não era a teoria que era mais aceita, era difícil das pessoas entenderem tudo como um comportamento, né? Entender a aquisição de linguagem como um comportamento, o amor como um comportamento, mas dentro do behaviorismo, para eles tudo é comportamento. Então existiam outras filosofias, você já deve ter ouvido falar de Piaget, que tem uma filosofia, uma ideologia construtivista, talvez você tenha ouvido falar de Chomsky. Chomsky, ele é um inatista, talvez você tenha ouvido falar de Vygotsky, que ele é um sócio-construtivista, que é uma linha que eu gosto muito. Enfim, tem todas essas linhas. Aí, todo mundo só fala hoje do ABA. Por quê? Porque quando você trata o ser humano, né, e tudo que acontece ali como um comportamento, você consegue criar uma metodologia que você consegue aplicar para todos da mesma forma e validar ela. Quando você trata cada indivíduo como um único sujeito específico dentro de todas as suas diferenças, você não consegue criar uma metodologia, aplicar igual para todo mundo e validar como um método. Então você vai ter que usar outras formas de encontrar subsídios científicos para comprovar que aquela metodologia funciona, mas você não vai poder dizer que ela foi validada por um estudo duplo cego, que é o padrão ouro, para dizer que é uma coisa cientificamente comprovada. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas, por outro lado, eu acho muito complicado você tratar um ser humano dentro de uma metodologia e esperar que todos vão se adequar. Então, tudo isso para dizer que a aba, gente, Denver, que é um aba naturalístico, não é unanimidade. Existem outras metodologias para o tratamento do autismo. Então, se vocês estão nesse barco azul, né? Se vocês estão nessa de ter um filho dentro do espectro autista, ou de ter alguém que você conhece, se relaciona e você participa disso, ou até mesmo se você é uma terapeuta,
Existem outras opções de tratamento que vale a pena você analisar e ver se adequa bem às necessidades daquela pessoa em específico. Tá, é uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu não falo muito geralmente, porque é questionável, né, dos dois lados, né? De um lado eles podem falar, mas esse método não é cientificamente comprovado. E do outro lado eles podem falar, mas enfim. A Ju escreveu aqui. Ju, mas o ABA não chega a ser um método, ele é uma ciência comportamental. Sim, é baseada numa análise individual da criança e a partir daí o terapeuta inicia os estímulos. Ju, ele é tudo isso, mas ele é um método também cientificamente comprovado de intervenção no autismo. Eles estudam, né? Eles aprendem o que tem que fazer e seguem aquela sequência de reforço positivo, bem comportamentalista mesmo. O ABA é análise do comportamento aplicada, né? Ele é um tipo de metodologia que foi criada baseada no comportamentalismo. E ele trata do autismo de forma comportamental. Ele entende tudo como um comportamento e o terapeuta ABA é ciência, é verdade. Tudo isso, gente. Você age de uma maneira já pré-determinada, você dá primeiro, você dá uma pista, daí você dá uma pista física, daí depois você mostra para a criança. Enfim, tem toda uma sequência. Ele é uma metodologia, assim. A Ju falou que a gente tem que usar todas as ferramentas. Sim, sim, gente. Eu não tô criticando o ABA, vocês estão me entendendo mal. Eu tô dizendo que o ABA não é unânime, tá? E existem outras coisas. Eu tô dizendo também que tem crianças e famílias que não se adequam, que não se beneficiam tanto, que não se adaptam. Porque cada pessoa é única. E eu tô dizendo também que o ABA não é a única forma de tratar o autismo. É isso que eu tô dizendo. Sabia que ia ser polêmica, não devia ter falado, né? Meu filho só começou a falar frases repetindo o que a gente comandava. Sozinho veio falar 4 anos. Hoje consigo gostar um tá. Olha que beleza. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida, se sobrou alguma dúvida. Existem outros modelos. Existe o DIR, Floor Time. Existe o Sunrise. O que está acontecendo também é assim, vocês perceberam que tem esse aumento nos diagnósticos do autismo. Não vou discutir aqui se os aumentos são porque as pessoas estão sabendo caracterizar melhor, né? Está mais claro o quadro agora, se os diagnósticos estão mais precisos, se as pessoas estão mais treinadas para fazer esse diagnóstico, ou se realmente estão aumentando os casos. Eu não vou discutir isso. Isso não é unânime ainda na ciência, tá? Por mais que os mais consagrados dizem que só está melhorando, que não está aumentando, mas, enfim, não vou discutir isso. O que eu vou dizer é que tá virando um comércio, né? Quem concorda comigo? O que acontece é que tem muita criança que tá precisando e tem muita gente fazendo e tem muita gente de bom coração, tem muita gente de boa vontade, de boas intenções, estudando, aprendendo e aplicando e ajudando muitas famílias. Mas tem coisas que, por exemplo, ficam muito ali no nebuloso. Dietas, vitaminas, tratamento para vermes, lavagem intestinal. Nossa, tem cada coisa que estão fazendo. Então, assim, é difícil a gente saber. E tem pessoas que juram que dá certo, que encontraram uma cura, assim, né? É difícil a gente saber até que ponto é pilantragem, né? Ou não é real. Então, assim, muito cuidado, muita cautela. Estudem bastante, procurem várias fontes, não se prendam a uma fonte só. Aprendam várias fontes e estudem as diferentes opções, né? Para ver o que se adequa melhor para você. E aí, cada um. Eu tenho amigas pessoais minhas que juram de pé junto que a dieta funciona. E eu tenho amigas pessoais minhas que acham que esse povo devia ir todo mundo pra cadeia. Porque então, é de pilantragem, né? E assim, eu não me meto. Se alguém me pergunta o que você acha da dieta, eu falo, não sei. Tenho amigas que gostam e amigas que não gostam, não sei. Porque eu não fui a fundo para ter uma opinião formada. Mas o que eu tô dizendo é, vocês vão a fundo para saber o que vai ser melhor para a criança de vocês, tá? Alguém quer participar aqui ao vivo ou alguém tem alguma pergunta? Eu chamo. Ai, peraí. Ai. Leide Pedrosa diz: minha filha tem 2 anos e 11 meses, ainda não fala frases.
só pouca coisa. Devo me preocupar? Sim, olha, Leide, você pode fazer muita coisa. Você pode estimular ela em casa e, paralelamente, ir atrás de profissionais para buscar uma avaliação para saber por que que ela está com essa dificuldade. Porque a criança não deixa de falar porque ela não está afim. Ela deixa de falar porque ela tem alguma dificuldade, né? Porque o natural é que a criança vá se desenvolvendo normalmente, dentro das médias do esperado. Meu filho faz terapias, mas deixa o tempo livre para ele. Também não acho justo fazer terapias todos os dias. Ele tem apenas quase 3 anos. Laís, eu concordo com você em gênero, número e grau. É importante que a terapia seja intensiva, mas é importante a gente não massacrar essa criança. Porque ninguém consegue ser produtivo sendo massacrado, né? E ele não deixa de ser uma criança, então ele tem todo o direito de brincar também. Levei meu filho na fono e depois de um tempo, psicóloga e depois na TO. E o conjunto das 3 terapias foi fantástico. É o indicado mesmo. É essa abordagem multidisciplinar, né? Onde todos estão trabalhando, de preferência alinhados, onde um sabe o objetivo do outro e usa esses objetivos na sua própria terapia para o avanço da criança. Perfeito. Ju, fala mais sobre a escola para criança com TEA. Teve todo um debate semana que vem, né? Eu me mantive neutra, mas teve todo um debate sobre essa questão da escola, do assistente de terapia, do AT, né? Do assistente terapêutico, da lei que estão tentando mudar, enfim, teve toda essa discussão. Eu não tenho uma opinião formada. Eu estudei, eu queria ter uma opinião formada, eu estudei. E quanto mais eu estudei, mais dúvidas eu tinha, né? Se eu era a favor ou contra, enfim. Eu sou a favor de que exista a opção, sim, para as crianças serem incluídas na escola, sem dúvida. Mas eu não sei até que ponto existem limites que essa criança estaria se beneficiando mais em outros ambientes mais preparados. Mas também não acho justo, né, você excluir uma criança porque a mãe de uma criança típica tá achando que tá dando muita atenção pro filho dela e não tá dando atenção pro chuchuzinho dela, né? Não é legal. Um grande aprendizado para as pessoas típicas é conviverem com pessoas atípicas, né? É um grande aprendizado. Então, você tá na escola e seu filho tem um amigo atípico, que bom! Que bom! Que bom que seu filho tá aprendendo desde cedo a lidar com as diferenças, né? Meu marido mesmo no trabalho dele tem bastante pessoas no espectro, que eu julgo que estejam no espectro pelo que ele me conta. Totalmente inseridas, trabalhando, funcionais. E quando a gente não consegue o que fazer, só tem fila de espera. Clarice, eu nem sei o que te dizer. Existem universidades, talvez procurar as universidades de psicologia, as universidades de terapia ocupacional, as universidades de fono, e ver como que é lá, porque às vezes eu imagino que esse é um problema mesmo que é estrutural, né? Como é que vai fazer? A demanda aparentemente está aumentando, porque estão aumentando os diagnósticos, né? E como é que o sistema de saúde vai dar conta dessa demanda? Eu não sei ainda. Eu vi algumas políticas iniciando, principalmente no Sul, onde eles estão dando cursos para a família. Isso tem bastante aqui nos Estados Unidos, mas agora eu não vou conseguir puxar na memória o nome. É um programa que eles ensinam os pais, os familiares, a eles mesmos aplicarem em casa. Eu não consigo lembrar o nome agora. Tem um nome, é um nome bonito até. Não consigo lembrar. 75 palavras para uma criança de 2 anos e 3 meses é bom ou é ruim? 75 palavras, a gente não pode se basear, né? A gente não pode avaliar uma criança baseado apenas no número de palavras que ela fala, né? Seria uma maneira muito superficial de avaliar. Então, ela pode falar 75 palavras e não comunicar nenhuma. Ela pode falar azul, amarelo, verde, retângulo, quadrado, cachorro, gato, todos os animais da farmácia, mas não falar: oi mãe, tô com fome, então quero comer, me dá água. Então, assim, é uma forma muito superficial. Não existe esse tipo de avaliação. Ju, ABA e Denver é aplicado só por psicólogo? A TEO e a fono precisam falar a mesma língua? Psicólogo, cada um faz o seu trabalho. Então, essa é uma excelente pergunta, Karina. ABA e Denver, ele é aplicado, em geral, sob a supervisão de uma psicóloga especializada. Pode ser um assistente terapêutico que aplique sob a supervisão de uma psicóloga. Se eu não me engano, se eu estiver falando abobrinha, alguém aí que sabe mais que eu, me chama a atenção.
É interessante, sim, que a TO e a Fono tenham conhecimento da metodologia que está sendo utilizada e que elas usem a mesma metodologia se elas precisarem, tá? Que tudo se converse. É o ideal. Existe grau no autismo? Sim, existe graus no autismo. É, é, é uma avaliação que geralmente quem faz é o neuropediatra. Ju, tem que fazer a terapia comportamental? Não, existem outras, tá? Mas a mais recomendada é essa, né? Porque, por motivos que eu já expliquei um pouco atrás, porque ela existe toda essa comprovação por trás, mas existem outras e funcionam também. Não consigo. É difícil, né? Quando você entra vai falar de ciência, então, se eu falar de ciência mesmo, ciência nua e crua, é isso. É, é, testes duplo cego, né? Isso é ciência nua e crua. Dali você consegue tirar funciona ou não funciona, conclusão absoluta. O que passou disso, você tem dados estatisticamente significativos que indicam que. Então, eu tenho dados estatisticamente significativos que indicam que essa terapia aqui funciona. Mas não é assim, preto no branco, entendeu? É diferente. Ju, moro no Japão. Para uma criança autista, o japonês coloca na escola e o português em casa. Você acha que atrapalha o desenvolvimento? Sheila, japonês na escola e o português em casa. Deixa eu falar para vocês sobre o bilinguismo e o autismo, então. Estão saindo uns estudos novos aí, estão fazendo muita pesquisa nesse sentido. E a recomendação atual que eu digo que de 2 meses atrás, se não mudou, é que a criança não seja privada de nenhuma língua que tenha importância social no contexto dela. Traduzindo, se a família fala português, essa criança tem que ter o direito de ter contato e aprender português. Se a família está inserida no Japão, essa criança tem que ter direito, tem que ter contato de estar inserido no japonês para poder aprender as duas, para poder ter, para ampliar as opções sociais dela e não restringir, entendeu? É porque às vezes a gente tem essa ideia assim de que, poxa, se a criança não consegue nem falar português, para que eu vou ensinar japonês para ela? Ou se a criança não consegue nem falar japonês, para que eu vou ensinar português para ela, né? Mas é a mesma coisa que você falar assim, a criança não consegue andar de bicicleta, vou colocar ela na natação? É ruim ou é bom? É bom, poxa. Ela vai exercitar os músculos, ela vai exercitar a coordenação, a respiração. Talvez a natação ajude ela a aprender a andar de bicicleta. Uma coisa não concorre com a outra. A gente sabe que muitas línguas no cérebro concorrem e que daí já criam uma outra situação, mas duas, o bilinguismo já é comprovado, já é de entendimento científico da comunidade de que não causa esse tipo de problema, confusão nem nada. Então, eu não vejo problema nenhum. Essa é a opinião. O que eu ia falar? Vou falar uma outra coisa sobre isso. Ah, tá. Outra coisa que eu ia falar é assim, que o que é recomendado é que a criança receba a terapia na língua de maior fluência dela. Então, essa é a recomendação. Nem sempre é possível, porque às vezes a língua de maior fluência é a língua da família, né? Às vezes ela está inserida num outro país, e nesse outro país não vou conseguir, talvez, terapeuta na língua, enfim. Mas a recomendação é essa. Um nível bem leve de TE é possível amenizar os sintomas? Sim. Um nível severo também é possível amenizar os sintomas. É uma caixinha de surpresa. Não existe um autismo, né? Existem autismos. E são infinitos, porque cada um é único e vai acontecer de uma forma totalmente diferente dos outros. Então, assim, não tem como comparar, né? Meu filho tem 4 anos e 9 meses, não fala todos os fonemas. Tem no meu canal um vídeo sobre dislalia. Você olha lá tem uma tabelinha sobre os fonemas que a gente espera em cada faixa etária. Porque a aquisição dos fonemas, ela vai acontecendo por etapas também. Ela é um contínuo, né? Ela não é assim, a criança não fala nada, de repente ela fala todos os fonemas. Não, ela vai aprendendo. Cada um, ela geralmente é aprendida até uma certa idade. Existe autista sem estereotipia? Existe autista sem estereotipia, com a condição de que ele tenha interesses restritos, fixação. Ele não vai ter movimentos repetitivos, né? Mas ele vai ter interesses restritos e vai ter essa fixação de rotina em algum momento na infância. Pode ser que depois ele superou isso,
mas pode ser que na infância ele teve em algum momento. Ou pode ser que ainda as capacidades do ambiente, né, capacidade não, como é que é? As demandas sociais não excederam ainda as capacidades dele. Então, às vezes, as demandas do ambiente, ele ainda tá, dependendo da idade, as estereotipias ainda vão vir, entendeu? Sensorialmente falando, ele ainda não tá precisando de ter as estereotipias para lidar com esse monte de informação sensorial. Eu não sei se eu fui clara, eu espero que sim. Mais alguma dúvida? Você acha que esse aumento diagnóstico de autismo se deve por conta de tudo? Ou quase tudo que fuge um pouco do normal entra do espectro? Olha, gente, nem tudo é autismo, tá? Se tem a pessoa, tem só essa, por exemplo, um transtorno da comunicação social, mas ela não tem interesses restritos, ela não tem estereotipia, ela não tem, enfim, as outras questões, ela não é um autista. Se ela tem só a dificuldade de produzir as palavras, mas ela entende linguagem, ela não é autista. Se ela tem dificuldade de entender e produzir linguagem, mas não tem essas outras questões, ela tem outros problemas de linguagem, ela pode ter um transtorno de desenvolvimento da linguagem, por exemplo. Então, assim, nem tudo é autismo, tá? Não é só fugir um pouquinho do normal que classifica como autista. Isso não existe. Às vezes a gente tem dois perigos, né? A gente tem o perigo de estar assim, fugir um pouquinho do normal já, vão de bandejar, todo mundo vai para a bandeja do autismo, né? Esse é um perigo. Qual que é o segundo perigo? É a gente ficar querendo achar assim, estão botando todo mundo de bandejado, porque o meu filho não pode ter autismo, porque eu tenho essa dificuldade de aceitar. Então, tem esses dois perigos, né? Enfim. Eu não acho que tudo que fuge um pouquinho do normal pode ser classificado como autismo, ou deva. Pode ser que tenha pessoas que estejam fazendo isso, mas seria errado. Boa noite. Minha filha tem 8 meses, apesar de ser do espectro e saber o que quer, o que não quer, não fala muito. Apenas papo, devo me preocupar? Sim. Apesar de ser esperto, não espectro, esperto. Não fala muito, devo me preocupar? Sim, olha, nessa idade já era pra estar falando bem mais, Bruno, tá? Mas no meu canal, você vai lá, entra lá no canal Fala Fono no YouTube. Tem uma playlist. Aí você entra lá, playlists, porque tem vídeos e playlists. Você entra nas playlists. Aí vai ter atraso de fala, ou então desenvolvimento da fala por faixa etária. Aí você dá uma olhada lá, faz um Fala Flix, né? E você vai aprender muita coisa que você pode fazer, muita coisa que você não sabia. Enfim, tem bastante recurso lá. Não posso ficar só com a fono e com a TO sem fazer a terapia comportamental? Então, Patrícia, assim, você pode tudo, filho é seu, né? Quando eu vou no médico, o médico me prescreve um remédio, aquilo não é uma sentença judicial. Eu não vou ser presa se eu não tomar aquele remédio para dor de cabeça e falar, não, quer saber, eu vou aguentar essa dor. Então, assim, a prescrição é essa, o que é indicado é isso, né? Que ela tem uma terapia e que tem essas outras duas. Mas tem crianças que não vão ter questões sensoriais, que não precisam tanto da TO. Tem crianças que vão ter uma fala. Enfim, a gente pode customizar de acordo com as nossas crianças e as nossas condições, porque às vezes a gente não tem condições de proporcionar tudo, né? O que eu quero que você saiba é que existem recursos, né? Além desses terapeutas, existem cursos que você mesmo pode fazer e você aplicar em casa. Não precisa necessariamente você estar com uma pessoa aplicando para você. Você pode fazer isso. Ju, sua grávida ainda. Gente, minha barriga, eu juro, eu tiro foto, parece tão pequena, eu olho no espelho e me sinto uma melancia. Ai, ai. Deixa eu ver. Alguém tem mais alguma? Deixa eu ver. Acha viável colocar uma criança para estudar com 1 ano e 11 meses? Então, uma pergunta. Eu tenho um vídeo só sobre isso, Bruno. Você precisa conhecer o canal Fala Fono. Tem um vídeo sobre isso. Quando colocar meu filho na escola? E a gente faz toda essa discussão. Eu acho que eu vou deixar você assistir esse vídeo, que vai ser melhor do que eu resumir aqui. Você já viu o atraso de fala decorrente de timidez? Ô, Fernanda, é uma faca de dois gumes, né? O que acontece assim, você não sabe se a criança se esconde porque ela tem dificuldade ou se a dificuldade dela vem da timidez e ela se escondeu.
Entenderam o que eu quis dizer? Você não sabe se essa dificuldade de fala é de origem da timidez ou se ela já tem essa dificuldade e aí ela se esconde. Então, você não consegue saber. O que acontece é que existem... O ideal é deixar a pessoa bem à vontade, criar esse diálogo, enfim, para que a pessoa sinta vontade e se sinta beneficiada, sinta o desejo de se expressar. Algumas pessoas vão ter naturalmente mais facilidade do que outras, né? E é natural que a criança que tem essa dificuldade fale menos. Ela pode ser taxada de tímida, ela pode ser taxada de preguiçosa, ela pode ser... Isso é ruim, tá? Não é legal. O natural é que as pessoas vão se desenvolvendo. Agora, existem traços de personalidade, existem traços genéticos, existe em termos extremos, né? A timidez ao extremo é uma ansiedade social que pode evoluir até para o mutismo seletivo. Então, assim, tem que cuidar, né, da nossa plantinha, da nossa criança, que eles estão numa fase mais delicada da vida, né? Então a gente tem que ter cuidados e oferecer o apoio que eles precisam para se desenvolver, para atingir o seu potencial, né? Dentro do possível ali, do seu potencial genético. Uma criança diagnosticada com transtorno global de desenvolvimento de 1 a 10 meses deve ir para a escola? Eu não acho que a escola seja uma ideia ruim, principalmente se for uma escola pedagógica com atividades onde a criança está sendo incluída, ela é bem acolhida, ela é bem estimulada, melhor do que se ela estivesse em casa, porque ela vai ter coleguinhas e tal. Mas não acho que existe essa obrigatoriedade. Se ela tem irmão, se ela é bem estimulada em casa, enfim, não existe essa obrigatoriedade. O que é ruim é se ela for colocada numa escola que, na verdade, é uma escola de cuidação de crianças, né? Eles vão lá, trocam a fralda, dão comida e tal, mas não estimulam, pedagogicamente falando, a criança. Daí ela tá ruim, porque ela tá sendo privada do estímulo que ela estaria precisando. Ju, existe TEA e a superdotação juntos? Existe. Existe sim. Mas eles, que em termos de nomes, qual é o nome para isso? Tem um nome para isso. Eu não vou lembrar. Tá no livro do Oliver Sacks. Ele tem uns casos desse. Eu não consigo lembrar o nome. Acho que começa com A, mas não é Asperger que eu tô falando. É uma outra coisa. Eu não consigo lembrar agora. Gente, minha cabeça não tá mais a mesma. Eu acho que eu tô nesting. Sabe o que é nesting? Quando a mulher tá grávida, ela entra no estágio psicológico que ela quer fazer o ninho, que ela só quer pensar agora em roupinha de bebê, montar o berço. Tô lutando aqui pra conseguir funcionar no tranco. Não tá fácil. Já fui melhor. Ju, meu filho tem 6 anos, faz fono desde os 2 anos, porém estamos tendo dificuldade com a alfabetização na escola. Ele sai super bem em matemática e outras matérias, fiz processamento auditivo mas o quê? Falta o resto aí. O que deu do resultado do processamento? Ele faz fono desde os 2 anos porque ele já tinha dificuldade de fala e agora a dificuldade de fala se transformou em dificuldade de leitura e escrita. Eu tô lendo um livro agora até, olha, tá ali. Language Disorders, que eles falaram assim, que os últimos estudos mostram que a criança se beneficia mais se fizer uma terapia voltada para a linguagem do que se fizer uma terapia voltada para o processamento auditivo. Então, por esse estudo que eles mostraram no livro, Amanda, me faz assim, me chama depois por direct, eu te mando direitinho o nome do estudo e qual que é a recomendação do livro que eu tô lendo, porque eu tô com medo de falar abobrinha. E aí eu não me garanto, né? Porque eu não tô falando nada do que eu sei. Eu tô falando uma coisa que eu li, que eu acho que eu tô lembrando que eu li num livro. Quase 5 anos fala igual cebolinha. Vá pra fono. Não. Quase 5? Não, até os 5. Se ele fizer 5, aí já tá... Precisa... não, precisa ir sim, porque já troca o chã por san, já por zan. Não, precisa ir, Patrícia. Pode mandar pra fono, tá? Diz Lalia. Meu filho fez 2 anos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Gente, eu já tô pra encerrar. Já estamos aqui há quase 1 hora. Deixa eu ver se tem alguma última aqui. Eu vou salvar a live, tá bom? Eu vou salvar pra quem perdeu. Só pra finalizar, pra quem tá aqui agora, de nada pelas explicações. Contem comigo, gente. Pode contar comigo, gente. Eu não quero que vocês pensem que eu tô aqui pra vender livro. O meu livro é bom, mas eu tô aqui pra ajudar vocês. E meu livro é só mais uma ferramenta para ajudar vocês, que esse é meu objetivo.
Então, assim, podem me chamar em inbox, pode mandar dúvida, mandar direct, pode. Tem gente aqui que virou meu amigo, que já me acompanha há tanto tempo que eu já falei. Ela falou assim: nossa, eu sinto como se você fosse minha amiga. Eu falei: então tá. A Fabi, eu falei: vamos oficializar a amizade. Tá aqui meu WhatsApp. Ela chorou. Fofa. Eu tô aqui pra ajudar vocês, gente. Esse é meu papel, tá bom? Só o recadinho que eu queria dar no finalzinho agora é que o livro tá com frete grátis. A editora tá dando de presente de Natal para as pessoas. Para chegar até o Natal, ela teve que dar hoje e amanhã frete grátis para quem quiser. Então, quem já tivesse interessado em comprar o livro, essa é uma oportunidade boa. É o último frete grátis do ano, a editora avisou. Eu vou deixar a live salva, tá bom? Agradeço muito a participação de todos vocês. Não quero ninguém reclamando comigo por causa do assunto polêmico, porque foram vocês que pediram, tá bom? Então tá, um beijo grande. Tchau, gente.